Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para terminar bem essa semana, hoje, Juízes capítulo 5. Seja bem-vindo você que chegou agora para o nosso grupo. Nós somos mais de 800 pessoas que estão ligadas aí por esse canal. Lembrando que o nosso propósito é ler um capítulo da Bíblia por dia. Estamos lendo a Bíblia na ordem como ela está. Então, hoje, Juízes capítulo 5, amanhã 6. Temos desafiado as pessoas a lerem de preferência em família. Em contrapartida, nós temos o compromisso todo dia de deixar aqui um breve vídeo explicando e trazendo lições práticas aí para a sua vida. Orar todos os dias aqui, sem falta nesse grupo. Nós temos um momento de oração pela sua vida, mas é importante que você também ore, coloque diante do Senhor aí a sua petição. E também tentar mudar. Todos os princípios que nós trazemos aqui, meu irmão, devem ser colocados em prática. Devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Dou as boas-vindas a todos que ingressaram agora, que chegaram agora e estejam conosco. Só lembrando que esse grupo, ele não vai encher o seu celular. Por quê? Porque aqui você só recebe o link, não recebe o vídeo. Você tem que clicar nesse link e vai te encaminhar aí para o YouTube, onde o vídeo está armazenado. Também, somente os administradores mandam mensagem. Geralmente eu ou o pastor Luciano, que também tem a missão aí de orar por você. Eu oro e ele também ora. Esses dias esteve na incumbência dele aí de estar orando, né? Estive gozando de alguns dias de férias, mas já estou de volta, então vou estar alternando aí essa missão com ele e sempre trazendo aqui o vídeo para vocês, falando do capítulo. Hoje, capítulo 5, é uma continuação do que aconteceu no capítulo 4. No capítulo 4, nós temos a vitória de Baraque, chamada ali por Débora, uma profetisa, uma juíza que o Senhor levantou. Ela chama Baraque, comandante, para que possa convocar ali o povo de Israel para guerrear aí contra Cícera. Vamos lembrar que Cícera ele era comandante do exército e ele tinha 900 carros de ferro. E o que acontece é que Baraque, ele manda dizer para Débora que só iria se ela fosse. Então ela diz, olha, já que você faz questão da minha presença, eu que sou mulher, a glória será de uma mulher, não foi dela, foi de Jael, esposa de Heber, que acabou matando Cícera ali, como nós vimos ontem, com uma estaca da tenda. Ela cravou a estaca nas têmporas, enquanto Cícera dormia confortavelmente ali na sua casa. E depois desse grande feito, Débora e Baraque entoam um cântico. A gente aprende aqui uma lição simples, mas muito importante, que é a seguinte: todas as vezes, irmãos, em momentos em que nós contemplamos a glória de Deus, nós precisamos adorá-lo. Nós devemos adorá-lo. Na verdade, a gente nem é levado a tomar essa decisão. Isso é algo tão espontâneo quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que ele mesmo já nos leva ao momento de adoração, de oração, de gratidão, em oração, de louvor, de exaltação ao nome de Deus, pelo reconhecimento dos seus feitos. Isso sempre aconteceu na história bíblica e acontece até nos dias de hoje. Quantas vezes você já se viu assim, glorificando a Deus, exaltando a Deus por um grande livramento, por um grande feito, por uma demonstração da sua misericórdia e graça, de uma maneira maravilhosa. Situações, eu vejo sempre pessoas em uma situação muito difícil e de repente o Senhor abre uma porta, dá libertação, dá cura, faz um milagre, aquela pessoa, ela explode em louvor. Isso é a condução do próprio Espírito. Esse Espírito estava sobre Débora, estava também sobre Baraque. E aqui nós vemos alguns traços, algumas lições importantes no cântico de Débora. Lá no versículo 2, ela diz, porque os chefes puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente. Quando liderança e povo falam a mesma língua, irmãos, quando nós estamos unidos em alma, lutando pelo Evangelho, nós obteremos grandes vitórias. O povo de Deus não prospera se estiver dividido. Então você que está aí, frequentando uma igreja, e talvez você tenha um conflito com a liderança, com o seu pastor, com a forma de governo da sua igreja, os presbíteros, os diáconos, o evangelista, o missionário, quem quer que seja que está te liderando no Senhor. Meu querido irmão, isso não é sadio. Nem você que é líder, ficar em conflito, achar que a igreja está contra você, ou que você não faz parte dessa igreja, você é um apêndice ali, um anexo. Não, meu querido irmão, nós somos um só povo. A liderança deve ser padrão, deve ser exemplo e levar as pessoas também a seguir ao Senhor pelo seu exemplo. Eu costumo dizer que a autoridade a gente não impõe, a gente conquista. E a gente conquista com exemplo, seguindo os passos do Mestre Jesus, que foi o maior líder de todos, e que nos ensinou que aquele que quer ser o primeiro deve servir. Então, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, como Baraque, apesar de ter feito essas exigências aí que não cabiam, né, que Débora fosse junto com ele, como ele se dispôs, o povo também se animou e se dispuseram voluntariamente. E aqui Débora diz que isso é um motivo de gratidão. Eu sou pastor aqui de uma igreja de uma cidade pequena, cidade de Lajinha, igreja presbiteriana de Lajinha, e eu sou muito feliz como pastor dessa igreja, porque a nossa igreja ela tem uma característica maravilhosa. Eu estou aqui há 9 anos, já vou para o meu 10º ano. Nunca nós planejamos algo aqui que não saiu muito melhor do que nós tivéssemos planejado, e sempre realizamos pela nossa união, pela força da nossa união. Então os irmãos se unem e a gente sempre consegue fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Em cada trabalho que executamos, em cada alvo que nós traçamos aí, já fizemos grandes coisas em nome do Senhor e queremos fazer muito mais. Então minha palavra de gratidão aqui e meu elogio a esses irmãos, minha exortação que vocês continuem sempre frutíferos aí na obra do Senhor. Somando as nossas forças, nós podemos muito mais. Nós somos o povo que o Senhor escolheu, o nome do Senhor está sobre nós e nós acreditamos na palavra de Cristo que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez, porque o Espírito que esteve nele está sobre nós hoje. E Débora reconhece a grandeza de Deus,
Quem é Cícera com seus 900 carros? Aqui ela fala que no versículo 5, os montes tremem diante de Deus, as nuvens gotejaram água, a grandeza de Deus, a grandeza, a terra se estremeceu, os céus gotejaram. Queridos, essa viagem que eu fiz por último foi uma viagem de avião, e eu fiquei pensando lá em cima, olhando, né, vendo as nuvens de cima para baixo, né, nós estamos acostumados a vê-las daqui de baixo, e voando lá naquela altitude, vendo as nuvens lá embaixo, e depois as nuvens vendo os montes com um grão de areia, e eu fiquei pensando na grandeza de Deus. O que é um monte? A gente vai tirar um pouquinho de terra de um terreno para mexer. Quanta terra sai dali? Quantos caminhões? Como é difícil, como é trabalhoso, como é custoso. Agora, para Deus, os montes não são nada. O mar não é nada. Ele fala, Jesus fala e o mar obedece. A grandeza desse Deus, irmãos. Esse Deus a que nós servimos. Portanto, não temos inimigo. O seu inimigo pode estar equipado, armado até o pescoço com todas as armas. As armas que nós temos são poderosas em Deus e nos dão vitória no mundo espiritual. Se nos dão vitória lá, também nos dão vitória aqui, meu querido irmão. Não vamos temer os homens. Às vezes nós ficamos desanimados, tristes por contextos de injustiça. Todo mundo aí está acompanhando o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo, por exemplo, no nosso país mesmo, muitas pessoas presas injustamente. E a gente fica se sentindo muitas vezes sem ter o que fazer. Mas isso não é verdade, irmãos. Nós nunca estamos encurralados. Olhe para cima. Ninguém pode te impedir de olhar para o Senhor. Lembre-se que a sua vitória ela vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor, não de nenhum outro lugar. Então breve virá o Senhor e fará justiça. E quando ele vem, pode ter certeza, os montes, a terra se estremece, os montes não são nada, as nuvens viram gotas, porque ele é grandioso e poderoso. Aqui, Débora faz uma alerta de que o povo estava órfão, não havia palavra. Nos dias, ela diz aí no versículo 6, nos dias de Sangar, filho de Anate, tomaram desvios tortuosos, ficaram desertas as terras de Israel, até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Não havia palavra, por isso que o Senhor usa uma mulher. Isso é atípico, porque geralmente o Senhor usava os homens para falar. Por que Deus levanta uma mulher? Porque estava faltando homens de Deus naquela ocasião. Aquele povo escolheu outros deuses, versículo 8, escolheram deuses novos, então a guerra estava à porta. E por terem escolhido deuses novos, eles começaram a achar assim, nós somos daqui, então como é que nós vamos brigar? Nós somos todos um povo só. Eles perderam a coragem, a confiança. A guerra estava às portas e eles deixaram de vigiar, estavam despreparados para a guerra e por isso foram facilmente dominados. Só que a Débora diz que o coração dela, falando aqui em nome do Senhor, eu acredito, versículo 9, meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo. O coração de Deus, irmãos, está com aquele que se dispõe a servi-lo. Pode ter certeza, se você tem a disposição, o Senhor entra com poder, o Senhor entra com a capacitação, simplesmente avance por fé e faça a vontade de Deus. Tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, meu querido irmão, faze-o com toda a sua força para a glória de Deus. Pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar e vai te capacitar. E o Senhor aqui, mais uma vez, forma uma dupla. Assim como ele usou Moisés e Arão, Josué e Eleazar, aquela dupla ali, uma que recebe a palavra de Deus, o outro que executa. Então aqui nós também temos Débora e Baraque. Então Débora fala da parte de Deus, Baraque executa as suas ordens, chama as tribos participam, algumas tribos pelo cântico de Débora, ficam de fora, ao ponto até dela dizer que deveriam ser amaldiçoadas. Versículo 23, amaldiçoe Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoe durante os seus moradores, porque não vieram socorro do Senhor e socorro do Senhor e de seus heróis. Nós não sabemos onde é Meroz, a Bíblia não explica. Alguns cogitam que era parte da tribo de Manassés, uma pequena cidade da tribo de Manassés, que não tem ajudado, mas essa informação não é precisa. Sabemos que esses habitantes foram amaldiçoados pelo próprio Senhor. Por quê? Porque viram seus irmãos em guerra e não ajudaram. Outras nações também ficaram sem participar. Você vê isso aí no capítulo 5, nós não vamos entrar. Ela fala aqui sobre a vitória que o Senhor concedeu. Então preste atenção, irmãos, para a gente fechar aqui a aplicação. Como é que o Senhor faz as coisas? Você já percebeu na Bíblia que a glória do Senhor se manifesta de uma maneira muito evidente? O que eu quero dizer com isso? O Senhor não segue a lógica humana. Qual é a lógica humana? 900 carros de Cícera, carros de ferro, venceriam facilmente todo o povo de Israel, qualquer inimigo. A lógica humana, a gente conta a quantidade de soldados, conta o poderio bélico, pensa nas estratagemas, nas estratégias, cria estratégias, etc. No entanto, a vontade de Deus ela é feita de uma maneira muito interessante, irmãos. O Senhor testa a nossa confiança nele sempre e sempre nos dá vitória de onde nós não esperamos. Por que ele faz isso? Para que no final não reste nenhuma glória senão a dele. E foi assim mais uma vez que o Senhor fez. O Senhor tomou Baraque, que estava meio com medo, precisou que Débora fosse junto, levantou ali algumas tribos, alguns homens daquelas tribos, e eles foram contra Cícera. E como Cícera, o poderoso, morreu. A vitória era tão certa que no cântico de Débora, ela canta que a mãe de Cícera, versículo 28, ficava olhando, assim, cadê meu filho? Está demorando? Cadê o seu carro? Aí as mulheres respondiam, não, estão lá dividindo, 2 mulheres para cada homem e tal, então dividindo os despojos.
Olha só, a mãe não imaginava que o filho sofreria essa derrota. Por que cita a mãe aqui? Porque, na verdade, gente, mãe tem um excesso de preocupação, não é? A sua mãe está sempre preocupada com você. Às vezes não está nem frio, ela quer que você leve a blusa. Ela pergunta se você está levando guarda-chuva. Ela quer saber se você está tomando remédio, se você está alimentando direito. Porque mãe tem excesso de preocupação. Ou seja, nem a mãe de Cícera se preocupava com aquela batalha. Achava que era mamão com açúcar. No entanto, o versículo 31 diz assim: ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Como? Pelas próprias mãos do Senhor. Você percebe que Cícera correu para a casa de Hebe, cansado da batalha. A mulher de Hebe o recebeu, Jael, deu para ele uma cobertinha, leitinho, ele dormiu. E ela depois o matou com uma estaca da tenda. A humilhação daquele poderoso guerreiro morto pelas mãos de uma mulher simples, uma mulher de tenda. Por isso, o que o Senhor faz? Ele quebra o orgulho, ele quebra os poderosos. Pode ter certeza, irmão, pode parecer demorar aos nossos olhos a justiça de Deus, mas ela virá. Vai chegar um tempo em que eu e você, se crermos, se confiarmos, vamos apenas contemplar com os nossos olhos os feitos de Deus, julgando todos aqueles que oprimem, todos aqueles que se colocam no lugar dele, todos aqueles que tentam contra o próximo, contra principalmente aqueles mais frágeis, mais desfavorecidos, que a Bíblia descreve como órfão e viúva, mas num contexto moderno a gente pode aplicar isso a tantas pessoas, a crianças, a enfermos, a aposentados. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas pelos poderosos dessa época? Mas a hora dele está chegando, aquele que faz tremer os montes, gotejar as nuvens, aquele que é maior que toda a criação vem e fará justiça. Nós, nesse dia, irmãos, convido você, vamos entoar cânticos, não esqueça. Escolha aquele cântico que mais marca a sua vida, de exaltação, de adoração, que diz que Deus é grande, é poderoso, é fiel, e adora o Senhor. Vamos adorar em uma só voz, porque esse dia virá. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo, Juízes, capítulo 6. Até mais.